Graça e paz a todos, bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 12, cujo tema da nossa revista é Maturidade Espiritual. E nesta lição de número 12 nós iremos abordar o tema O Princípio de Honrar os Pais. O texto áureo está escrito no livro, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso de número 7. E os textos de referências são alternados, se encontram o primeiro verso no livro do Deuteronômio, capítulo 27, verso 16, Mateus, capítulo 15, verso 5, Efésios, capítulo 6, verso 1, 2, 3 e 4. Os objetivos da lição são três: esclarecer os princípios da honra, sua relação com a vida e a maldição resultante da desonra. O segundo objetivo é ensinar a diferença entre função e posição, a proteção dos pais e como devem investir tempo com seus filhos. E, por último, o objetivo de número 3 é mostrar como os pais devem ser exemplo, inspirar confiança a seus filhos e como são merecedores de honra. Vamos ler aqui o texto áureo, que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, que diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Este é o nosso texto áureo. Os textos de referência, vou começar pelo Deuteronômio 27, verso 16. Diz assim: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Mateus 15, 5. Porque Deus ordenou dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Vós filhos, Efésios 6:1. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Verso 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então esses são os textos base que nós iremos utilizá-los para a reflexão aqui do tema dessa lição, que é um tema muito bom, o princípio de honrar os pais. A introdução diz o seguinte: a maior crise no desenvolvimento social de qualquer país é a ausência de pais no lar. Enquanto muitos tentam redefinir o casamento, estudos científicos comprovam que não existem um substituto para os genitores. Então, eu, Paulo Vieira, e Henrique Nascimento aqui ao meu lado, à minha esquerda, iremos juntos dialogar um pouco aqui sobre o tema dessa lição. Henrique, o primeiro tópico, que é o princípio de honrar, nós temos 3 subtópicos, como de costume nas outras lições: uma definição de honra, honra aos pais, o mandamento com promessa, e o 3, a desonra e a repentina ceifa. O que nós podemos já começar a falar aos nossos amigos sobre este primeiro tema, que é o princípio de honrar os pais, com base nos textos de referência? Bom, podemos falar, Paulo, que o princípio de honrar, ele pode ser redefinido com o que reflete a atitude paterna. Graça e paz aos nossos queridos alunos e professores. Se você voltar ao texto de referência, Paulo, você vai observar o texto áureo, Romanos 13, verso número 7, aqui o apóstolo vai falar sobre
política, religião e família. Ou seja, a figura do líder político, a figura do líder religioso e a figura do líder doméstico. Que ele fala aí de tributo, imposto, temor e honra. Então, desses 4, o último com certeza não tem nada a ver. Honra não tem nada a ver com temor, com imposto e tão pouco com tributo. Então, o princípio de honra já deve ser definido no sentido de que o que é a honra? Bem, a honra, se você for pesquisar, aluno e professor, em qualquer parâmetro, a honra nada mais é do que a consideração, reconhecimento ou alguns vão dizer a gratidão pela pessoa, e aí a pessoa, claro, que é uma pessoa definida nos mais amplos sentidos. Pode ser uma pessoa que exerceu uma posição de liderança nas mais diversas áreas, ou necessariamente uma pessoa próxima de ti que não exerça nenhuma liderança propriamente dita. Então, você, por exemplo, honra uma pessoa por aquilo que ela é, por aquilo que ela fez. Neste sentido, nós entendemos que a honra aos pais não é necessariamente pelo fato da figura dos pais, e aí eu abro um parênteses para dizer que pais aqui nós vamos sempre nos referir à figura materna e paterna, né? Fechando esse parênteses, nós voltamos a pensar que não são os genitores, mas sim os provedores. Então nós vamos entender um pouco sobre provisão e a partir disso entender um pouco o que é a honra e como que nós honramos os nossos provedores. Uma aula que vai aparentemente refletir diretamente aos jovens, mas que atinge muitos adultos que, apesar de serem pais e alguns até avós, mas ainda são filhos e têm os seus pais vivos também, Paulo. Exatamente. Então, uma abordagem superficial sobre o que nós iremos tratar aqui no ponto 1. Nós vamos entrar agora com mais particularidade, vamos aprofundar mais nesse assunto relacionado à honra. Então, Henrique, nós vamos aqui agora o princípio de honrar aos pais. Então, o primeiro ponto é essa definição da honra. Só para a gente poder entender, no nosso contexto, o que é a honra, né? E no contexto de qual os judeus conheciam, que é um contexto totalmente diferente do que nós estamos tratando ou lidando na nossa atualidade. Né? O significado na prática dessa questão da honra no Antigo Testamento, que é o que o livro do Deuteronômio faz menção, ele é diferente da nossa prática atual. Então, Henrique, o que nós podemos então definir como parâmetro para a gente poder prosseguir em relação a essa questão? Honra no Antigo Testamento, dos filhos para com os pais, e honra na nossa atualidade. Quando o texto fala de honra, a princípio é um mandamento, né, que aparece biblicamente lá em Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Né? Então esse é o texto, este é o mandamento, Êxodo 20, verso de número 12. Nesse contexto, depois o escritor de Deuteronômio vai falar que qualquer um que maldissesse o seu pai ou a sua mãe seria digno de morte e todo o povo diria amém. Né? E todos nós sabemos que essa morte provavelmente seria por apedrejamento. Aliás, até já mencionamos isso, se não me engano, na aula da parábola do filho pródigo. Exatamente. Agora, o que era a honra nos tempos bíblicos? Honra nos tempos bíblicos, dentre tantas coisas, ressaltamos que era o cuidado dos filhos com os pais, no sentido de dar-lhes provisão, mantimento, sustento, principalmente quando eles chegavam na velhice. Era desonroso não sustentar os pais.
era desonroso não manter um padrão de vida básico para os pais, no mínimo. Então, o filho ele passava a ser o provedor da casa e sustentar a casa, né? Esse era, no quesito bem básico, a honra. Quando que um filho estava desonrando seu pai, quando ele não aceitava ser o provedor do seu pai, mas passava a ser um provedor próprio. Nós temos aí algumas outras tradições que percorriam, porque temos que lembrar que a história começa quando o povo ainda era nômade. Entre os hebreus, você pega aquela era patriarcal, você tem aqueles princípios da primogenitura, tem aquela questão do líder maior ser o patriarca. Na ausência do patriarca tinha o filho mais velho, que era chamado de o primogênito, que assumia a liderança. Mas que a palavra final sempre era direcionada ao patriarca. Temos alguns exemplos de filhos que desonraram o leito do seu pai, mas teoricamente falando, honra nos tempos bíblicos era cuidar do pai na velhice, mantê-lo vivo, dar-lhe provisão. Isso era honra nos tempos bíblicos, Paulo. Essa honra que você acabou de definir, ela se aplica tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento. É isso que Jesus vai rebater então aqui. Quando você pegar a sua Bíblia, o Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 15, se você ler todo o texto para entender o contexto, Jesus está ali respondendo uma pergunta que os fariseus e os escribas fazem a ele, dizendo que os discípulos desonram a tradição quando eles não lavam as mãos, e aí Jesus responde com uma outra pergunta, dizendo que eles desobedecem o mandamento de Deus por conta de uma tradição, e aí Jesus fala sobre esse mandamento de honrar pai e mãe. Então, esse contexto, o que acontecia naquele período, então, Henrique, que fazia com que os escribas tomassem outra postura, porque o verso ali no capítulo 15, você pode ler para nós o versículo exato que Jesus vai responder, e a gente também já vai resolver um problema, vamos dizer assim, para muitos. Há uma falta de entendimento quando você lê esse texto. Muitos dos professores, pastores, irmãos da comunidade já leu esse texto e até hoje não sabe o que significa, como compreender esse texto. E hoje você vai desvendar esse mistério aí do Evangelho de Mateus, capítulo 15. Qual é o verso? A partir do verso de número 5, né, é o texto em si. Do 1 até o 4, vai ser exatamente o que o Paulo falou, né? Aquele diálogo, vocês não lavam as mãos, tal, é uma tradição. Mas vocês também estão desonrando um mandamento por causa da tradição. E o mandamento era justamente esse, que era para honrar pai e mãe. O verso de número 4, Jesus diz: porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser pai ou mãe, que morra, aqui diz que morra de morte, na verdade é que morra por apedrejamento, ou que seja executado. Esse é o mandamento, né, do Deuteronômio. Essa é a referência de Deuteronômio, Jesus está citando Deuteronômio. Está fazendo essa citação. Aí Jesus diz, no verso 5 de Mateus 15, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai, nem sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Ou seja, existia entre os judeus ali nos dias de Jesus essa tradição. Jesus está dizendo, vocês abriram uma brecha, vocês abriram aí uma emenda na lei, e a emenda diz que aquilo que seria honra ao pai, se o filho passar a honrar no templo, então ele não precisa mais honrar pai e mãe. Então vocês estão invalidando. O que é que de fato acontecia, Paulo? Acontecia que ao invés do filho prover ao pai e necessariamente servi-lo, não só com a sua mão de obra, mas com os seus bens, com as suas posses, eles levavam uma oferta ao templo,
ou serviam ao sacerdote de uma maneira ou de outra, Faziam um voto. faziam um voto. Tem um comentário que deixa bem claro que eles faziam um voto dizendo: eu vou colaborar aqui no templo. O que eu ia colaborar em casa com meu pai, eu vou servir aqui no templo. E o sacerdote dizia: bom, então tudo bem, você não precisa honrar teu pai e tua mãe, porque você já está honrando a Deus. Você está honrando a Deus, então está tudo resolvido, você não vai morrer, você está cumprindo a lei pelo voto que você está fazendo. Era uma emenda, era um atalho, e eles, os filhos, faziam isso, fica bem claro, Paulo, que eles faziam isso pela dureza do coração, não querendo honrar ao pai e não querendo ser executado conforme a lei. Então eles acharam aí uma emenda, uma brecha, e nela se escondiam. Né? Um subterfúgio. Era um verdadeiro tapa-olho, como quem diz. Não quero honrar meu pai, vou dar uma oferta lá no templo, um voto, todo, não se sabe se era semanalmente, se era nas festas principais, mas era um voto onde constantemente eles iam e serviam o que era para eles fazerem ao pai. Eles faziam no templo, e assim eles estavam isentos de serem punidos pela lei. E Jesus está citando isso e está condenando essa prática, dizendo: vocês então inventaram essa tradição e estão invalidando um mandamento, porque a lei é clara e não tem brecha. Então, o texto é forte, porque era para, ainda nos dias de Jesus, os pais serem honrados pelos filhos, mas eles não eram honrados pelos filhos, e os filhos diziam: não, eu já honrei lá no templo, então fica por isso mesmo, e acabou. Bem, então, com toda essa explicação sobre este contexto, fica tranquilo agora da gente até olhar para a nossa realidade, para o nosso tempo atual, e fazer um paralelo com os filhos que frequentam as igrejas e eles exercem algum ministério, ele louva, ele é professor de alguma classe, ele ajuda nas funções diaconal, ele ajuda ali nas funções da igreja, mas em casa ele não faz o papel correto do filho. Ou aquele filho que já é adulto e que está com a sua parte financeira também equilibrada, olha para os pais na situação de crise e também não tem nenhum apoio, mas na igreja ele faz. Então, qual é a desculpa, ou qual é o subterfúgio que se é utilizado? Eu estou fazendo a vontade de Deus, mas eu sou fiel, mas eu sou cristão, eu faço a obra de Deus, mas você está achando uma brecha, assim como os fariseus acharam uma brecha e recebiam a oferta e diziam que eles não precisavam então honrar mais o pai e mãe. É basicamente isso. Isso é um problema, né? Porque tem casos até de filhos que até abandonam a casa, abandonam os pais, deixam as mínguas, num ditado aí, deixam entregues à própria sorte, e diz: não, eu vou fazer a obra de Deus, eu sou um missionário. Não, olha, eu sirvo lá no templo, eu não preciso cumprir nada aqui dentro de casa, porque eu já cantei na igreja, eu já fui no domingo dominical. E está errado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Já é uma coisa que eu já aprendi e para mim está bem resolvido, e você, professor, deve introduzir isso aos seus alunos, especialmente aos jovens e até aos pais, é que Deus em nenhum momento vai abolir nossas responsabilidades diante da família e diante da sociedade. Não existe um acordo. Deus, vamos fazer um acordo? Eu vou te servir, eu vou oferecer o meu domingo ao Senhor, eu vou passar o dia todo te servindo, e o Senhor cuida da minha casa lá, da minha família, não quero nem saber, o Senhor resolve lá, vamos fazer um trocadilho? Não existe esse acordo, não existe isso. Os papéis dentro de uma sociedade que são compostas pela chave máter, que é a família, não podem ser substituídos por tarefas, deveres, cargos, ocupações ou qualquer outro tipo de vocação ministerial. Nada substitui uma coisa a outra.
O dever de honrar o pai, isso é um dever básico de qualquer pessoa, de qualquer filho. Então, nesse sentido, Paulo, o professor e o aluno vão, no próximo domingo, entender que tanto não era válido que Jesus usou uma situação que nem era o assunto para dizer, olha, vocês estão questionando de lavar as mãos, mas lavar as mãos não está na lei. Isso é uma tradição que eu posso cumprir ou não. Vai da minha conduta, uma tradição, uma orientação, né? Uma liturgia, um uso e costume, né? Tem muita gente que gosta de pregar uso e costume como se fosse mandamento e até diz que vai para o inferno. Jesus, isso aí, se eu quiser fazer, faço, não deu vontade de fazer, vou comer com as mãos sujas, e daí? Agora, invalidar um mandamento em nome da tradição é que não pode, né? Por exemplo, eu já ouvi muito, por exemplo, algumas situações, são coisas básicas, mas se você pegar algumas citações aí de homens que um dia falaram, olha, se os seus pais não são crentes, não são cristãos, não obedece não. Já ouvi muito isso aí. Se ele, aí é que está, né? A questão maior, que eu acho que nós vamos até entrar um pouquinho mais lá na frente, é quem é o seu provedor. Nós vamos tentar decifrar que a questão de honrar pai e mãe não é só necessariamente pelo fato dele ser a pessoa biologicamente que te trouxe ao mundo, que está dentro da sua árvore genealógica numa hierarquia acima, mas é também a pessoa provedora sua. Se ele é teu provedor, se ele é quem te dá um amparato, se ele é a tua sombra, a tua cobertura, não importa o credo religioso dele. Isso é de cunho pessoal, Paulo. Isso é de cunho pessoal. Não importa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu devo honrá-lo pelo fato de ele ser meu provedor. E aí vamos esticar um pouco, não é nem um assunto, mas vamos esticar um pouco também para dentro dos matrimônios. Então minha esposa não é crente, meu marido não é crente, eu não devo obedecê-lo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não devo amá-lo, não devo respeitá-lo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode, porventura, você salvar a tua esposa? Eu também não salvo a minha, não salvo minha mãe, não salvo meu pai, não salvarei meu filho, mas o respeito, a honra, o afeto, o amor independe de credo religioso. A honra é instituída, como eu já te disse antes. Ela não é temor, ela não é imposto, ela não é tributo. O imposto é aquilo que nós pagamos, às vezes gostando ou não, porque é uma taxa que nos é colocada. Portanto, que é o termo já diz, imposto. Não é sugerido, é imposto. Tem que pagar e acabou. No Brasil, alguns impostos eram para depois redefinir em algumas áreas. Se vai ou não é outra conversa, né? Mas o imposto, você paga querendo ou não. A honra, Paulo, nunca será imposição. A honra dá essa liberdade que te sugere e quase que te consterna. É como o amor nos constrange, você quase que fica sem opção a não ser honrar. Ele te ama, cuida de você, sempre te amparou, é amigo, é fiel. Não tem como ser diferente se não honrar. Então, nesse sentido, nós até já acabamos diretamente entrando no 1.2 da revista, que vai nos mostrar a honra como um mandamento. A honra como um mandamento, Paulo, eu entendo que não é necessariamente uma ordem que você tem que honrar. É um mandamento para o ingrato, porque para quem entende o conceito de honra, fica impossível. Não precisa de um mandamento. Exatamente, fica impossível não honrar. Então o mandamento é para o cara que, mesmo tendo todas as razões para honrar, não quer. Aí é que entra o mandamento. Você vê uma pessoa, um personagem bíblico que... Só uma brecha antes de você entrar. Por isso que em Efésios, Paulo vai dizer, isso é justo, cara. Entendeu? Não é uma questão de mandamento, é uma questão de
justiça, de um equilíbrio, né? Uma reciprocidade com o que já se foi feito por mim, por você, como filho. Mas um personagem bacana que não está relacionado diretamente com um assunto que fala honrar o pai e mãe, mas você vê, por exemplo, o exemplo do jovem rico. Jesus vai dialogar com ele e Jesus fala duas coisas: honrar o teu Deus acima de todas as coisas e honrar ao seu pai e a sua mãe, né? E aí ele fala, não, todos os mandamentos eu já cumpro. E a Bíblia diz que Jesus amou aquele camarada, né? E ele era rico. E você vê então que além da obediência que ele tinha, agora entendendo o contexto da época, ele não pagava tributo no templo. Exatamente. Ele não pagava tributo no templo. Ele com as suas riquezas sustentava o pai e a mãe. Exatamente. Então, ele não se corrompeu nesse sentido da honra ao pai e mãe, não se corrompeu em oferecer uma oferta e um sacrifício. E aí Jesus diz, o texto diz que Jesus disse, e Jesus amou aquele jovem. Então tem um outro sentido, uma outra perspectiva, o fato dele dividir ou não, doar ou não as riquezas dele com os pobres e não seguir a Jesus, mas o fato dele honrar o pai e mãe, Jesus o amou por conta disso. O amor por conta disso. E o fato de você honrar pai e mãe, segundo o mandamento, está ligado à promessa, e a promessa é que vivas bem e que te prolongues sobre a terra. É que, na verdade, Paulo, segundo o que o autor trabalha no 1.2, você, professor, vai observar isso, a ideia é quase que óbvia. Se eu honro meu pai e minha mãe, teoricamente eu vivo um ambiente familiar de paz, de respeito, de hierarquia. Naturalmente eu vou deixar de ser um filho e vou passar a ser um cidadão que compreende os princípios de honra. Eu levo esse conceito para o meu local de trabalho, eu levo esse conceito para dentro da sala de aula, eu levo esse conceito para dentro do meu grupo de amigos, levo esse conceito para a minha vizinhança e eu torno um bairro e, consequentemente, uma sociedade de paz, de igualdade, de companheirismo, de respeito ao próximo, de ética. E, naturalmente, nós temos aí uma sociedade menos violenta, consequentemente, uma sociedade que vai ter uma longevidade. É o que acontece nos países orientais. Só uma pausa dentro desse assunto, então, só para a gente poder entender, irmãos, que no Antigo Testamento o conceito de se viver mais estava relacionado com a questão da obediência. Então, o filho que era rebelde, que não obedecia, ele poderia ser levado aos anciãos e poderiam ser apedrejados até a morte. Então esse era o contexto do Antigo Testamento. Então aqueles filhos rebeldes que não obedeciam os pais e tudo mais, poderiam ser apedrejados até a morte. Os fariseus, vendo esta situação, enxergando os filhos que teriam posses, para não perder as posses, então eles criam essa brecha. A brecha não existe, né? Eles colocam lá uma opção para que esses filhos possam escapar deste mandamento. Beleza, isso é no Antigo Testamento, e aí tem essa passagem do Antigo para o Novo, e Jesus vem e fala que isso não está correto, você infringir um mandamento com uma tradição. E para os nossos dias atuais, aí agora você está entrando nessa questão dos dias atuais, porque para o antigo morria apedrejado. E para a nossa realidade, quais as consequências da falta de honra ou da falta de obediência aos pais? Porque não necessariamente hoje nós temos essa prática da sustentabilidade dos filhos para com os pais. Nós temos também os filhos que abandonam os pais e largam eles às mínguas, põem num asilo e malemar manda o dinheiro da mensalidade. Às vezes nem a mensalidade pagam mais, né? Então
Isso acontece na nossa realidade. Mas nós temos também uma outra situação, que não é a questão da honra, da sustentabilidade. Seria uma outra honra que cai para o que nós vamos entrar agora, então, que você começou a falar sobre os países orientais. Porque é a honra do respeito, né? A honra essa honra que eu estou querendo me referir ao que acontece nos orientais, nos países orientais, é o respeito com o idoso, é o respeito com o ancião ou patriarca. Isso faz com que dê ao idoso uma possibilidade de uma qualidade de vida melhor. E esse respeito, ele é refletido em toda a sociedade, porque eu repito, quando começa dentro de casa, isso é refletido para fora. Então você tem toda uma política de cuidado com o idoso, por isso que a qualidade de vida aumenta, e aí você tem uma vida mais sólida, com um índice de violência muito baixo e de longevidade altíssimo. O que acontece a exemplo da China, por exemplo. O contrário disso são mortes precoces. É um índice de mortalidade terrível. É um índice de violência absurda. É um índice de pessoas que não chegam a uma sociedade que vive em uma perspectiva de média de vida nem de 50 anos. Por conta da violência, por conta do descuidado. Porque o que acontece, Paulo? Falando bem claramente, vamos ser bem francos, vamos falar do pai. E aí eu mais uma vez abro um parênteses para que você lembre. Quando nós falamos de pai, nós estamos referindo à pessoa paterna e materna. Porque há quem não tem dentro de casa a figura paterna. Foi criado pela mãe. A mãe foi o pai e a mãe junto. E trouxe toda a provisão, todo o conceito de educação para o filho. Então, ela é o pai desse termo que nós estamos usando. Fechando esse parênteses, Paulo, qualquer provedor que ama o seu filho, independentemente se ele é cristão ou não, se professa algum credo religioso ou não, ele vai dar bons conselhos, ele vai dar boas orientações, que faz com que o filho não obedecendo, naturalmente ele vai cair no erro da sua desobediência, será levado rapidamente à morte. Não acontece hoje o que acontecia nos tempos bíblicos, de ser apedrejado em praça pública. Mas a vida vai apedrejá-lo. As circunstâncias da vida vai apedrejá-lo. Esse sistema desorganizado por falta de reverência e por falta de honra à hierarquia vai devorá-lo vivo. E ele será uma presa fácil das drogas, da violência, da criminalidade, dos enganos e fraudes da vida. Naturalmente ele será apedrejado, Paulo. E ele não vai viver bem. Não vai viver bem. Porque o texto não só fala de ter a vida prolongada, mas fala que vivas bem. Então, com esse comentário, a gente já está praticamente dentro do 1.3, que é a desonra e a repentina ceifa. Uma coisa um acontecimento, né, uma rotina muito comum há alguns anos atrás, por exemplo, há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, era a rotina dos pais, dos filhos enterrarem os seus pais. Né? Essa era uma prática comum. Era a ordem natural da vida. Então, os filhos enterravam os seus pais. E hoje, meio que igualou, ou se não, o índice de pais enterrando filhos é maior. Então, a ordem natural se inverteu. Então, tudo isso se deve também a essa questão da desonra. A não obedecer, mas obedecer no sentido, não do sentido autoritário, de o pai como uma figura patriarcal, como era no Antigo Testamento. Não, uma figura de provisão, uma figura que está ali para orientar, para que seja feito o melhor, para que você jovem, você filho,
não tome decisões erradas, não participem de eventos ou de atitudes erradas que venham te prejudicar. Então, a não conformidade com o que o pai está ensinando que caracteriza a desonra. E com essa desonra, eu vejo muitos filhos indo para a cadeia, eu vejo muitos filhos entrando no mundo da criminalidade, no mundo da droga, no mundo da prostituição, estão se perdendo, e aí entra exatamente o que você disse. Não são mais pedras físicas lançadas pelos anciãos e nem pela comunidade religiosa, as pedras do próprio mundo. Essas pedras são as drogas, são a cadeia, são a criminalidade que vão aos poucos, ou em alguns casos muito rápido, repentino, sem ninguém esperar, e aí de repente você fala, poxa, mas aquele não era o filho do irmão fulano de tal, mas aquele não era certinho, e aí você vai ver, investigar ao fundo o que estava ocorrendo, ele já estava sendo julgado pelos anciãos aí, no caso da nossa atualidade, pela criminalidade mesmo, né? Então, a desonra no Antigo Testamento, ou nos tempos ali dos fariseus e dos escribas, que encontraram esse subterfúgio, eram resolvidos na base da pedra. E hoje também, não muito diferente, também na mesma base que leva à morte, né? Então, muito bem falado pelo Henrique aqui, a questão dos países onde a educação que é passada aos filhos é uma educação diferenciada. Então você tem aí um índice de longevidade muito maior do que nos países onde a educação é precária, onde o respeito mútuo não é respeitado, não é avaliado, não é tido como prioridade. Então você vê aí uma inversão da ordem natural. Os filhos morrendo primeiro do que os pais. E é um problema grave em todos os aspectos, porque, por exemplo, você, filho, pode estar ouvindo agora essa aula, pode estar dizendo, tá, mas eu não vou morrer apedrejado hoje, até porque eu tenho os direitos humanos, tem Estatuto da Criança, tem Lei da Palmada, tem um monte de coiseira aí agora, né? Eu não vou morrer. Ninguém vai ir, e nem bebe, porque também o próprio Paulo, também lá em Efésios, vai falar também desse extremo que era os pais também quererem apedrejar, e Paulo também vai citar que também não era esse o caminho, né? Aliás, já de Provérbios para cá você já também tem essa mudança, essa ideia de que também o apedrejamento não resolvia, né? A execução não resolvia o problema. Mas aí o filho vai dizer, para mim, na prática, qual que é o benefício de eu honrar o meu pai? Na prática. Eu vou te dar um exemplo, que eu tenho certeza que isso vai bater direto para você que é um jovem que quer ser alguém na vida. Quem não quer ser ninguém na vida precisa trabalhar o outro lado, né, Paulo? Mas para você que quer ser alguém na vida, você pensa em ser uma pessoa profissionalmente bem quista. Você pensa em ser uma pessoa que tem um sucesso profissional. Você sabia que isso provado, hein, nas grandes empresas, inclusive as grandes multinacionais, fazem essa pesquisa, que quem não conseguiu ter uma educação e não conseguiu provar-se um filho que conhece, respeita hierarquia dentro de casa, não terá futuro na vida empresarial ou do empreendedorismo, para não dizer na vida profissional? Sabia disso, Paulo? Isso pelo menos nas grandes multinacionais, se estuda isso. O perfil do candidato, o tipo de formação que ele teve no lar. Por exemplo, isso já é refletido dentro das escolas. Eu que sempre estou nesse meio e analiso bastante isso. Quais são as queixas? As queixas são que, antigamente, a criança já entendia o que era hierarquia dentro de casa.
E quando ele ia para dentro da classe, ele traduzia esse conceito também para dentro da classe. Ele entendia o que era hierarquia, ele entendia o que era o colega do lado, o que significava o colega ao lado, até onde o direito dele terminava quando começava do colega ao lado. Ele entendia o que é a pessoa do professor, a pessoa do reitor, do coordenador, do diretor. Isso já se inverteu, porque dentro de casa já não se tem mais esse conceito de honra à hierarquia paterna. Naturalmente na escola também não, naturalmente no trabalho também não. Pode ter absoluta certeza, Paulo. Olha o que eu vou lhe dizer, hein? Que é um estudo que as grandes empresas, as multinacionais têm feito. O profissional que não consegue receber uma ordem de um chefe imediato na empresa é porque não teve inserido em si o conceito de hierarquia dentro de casa. O camarada que tem capacidade de falar mal do seu chefe é porque um dia já teve a capacidade de levantar a voz ou no mínimo retrucar uma ordem direta do seu pai. Olha aonde que vai, hein? Isso é um desafio, não só um desafio da educação cristã que nós enfrentamos na atualidade, mas é um desafio também da educação no Brasil. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre os desafios da educação no Brasil e estava vendo aí uma matéria da colunista da CBN, Viviane Mosé. Ela vai falar sobre alguns projetos e aonde inclui essa questão da educação dos filhos partindo de dentro do próprio lar. Porque qual é os maiores problemas? É que pelo fato dos pais não ter mais condições, eu não conseguir mais ter obter essa honra dos filhos e não conseguir educar os filhos de maneira adequada. Qual é a solução para o pai? Qual é a porta de escape? É colocar os filhos na escola. Porque na escola a ideia dos pais é que lá eles vão aprender, eles vão ser educados. E na escola não é lugar de ter ou obter educação desse nível. Na escola você vai aprender, você vai absorver ensino. Você vai aprender, você vai obter conhecimento. Conhecimento é diferente de educação. O papel da escola é formar cidadãos conscientes, cidadãos críticos que saiam prontos para, no mínimo, refletir de forma crítica. Esse seria um papel. Mas, Paulo, o que o professor pode desenvolver dentro da sua sala para o jovem? Ele pode desenvolver e bater direto no sonho do jovem. O sonho do jovem. Eu quero um dia chegar no topo daquela empresa. Camarada, se você não consegue respeitar a hierarquia na empresa, você não vai conseguir crescer. E onde é que você aprende a respeitar a hierarquia? Não é na empresa. Porque na empresa não tem chance para quem quer aprender. A empresa está preparada para quem já sabe, está pronto a executar e fazer além. Então, o estágio do aprendizado, o estágio de saber lidar com hierarquia é dentro de casa, meu colega. Se você não consegue fazer isso dentro de casa, você não terá chão para crescer na empresa. Onde é que o professor vai bater? Onde é que eu vou bater no próximo domingo? Para o jovem que sonha em fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos, em trabalhar na Europa, em ir para um país de primeiro mundo, Japão, a capital da tecnologia, Tóquio. Lá tem regra, meu colega. Lá tem ordem. Lá você entra e sai de algum lugar com ordem, com credencial. Tem horário, tem comportamento. Lá você atravessa a rua com o sinal vermelho para você pedestre, na faixa. Lá você dirige dentro das normas. Lá você não dirige embriagado. Lá você respeita. Lá você não levanta a mão contra a autoridade. Lá você não retruca contra a chefia. Você não aprendeu o dever de casa na sua casa? Pode esquecer de Europa, colega. Pode esquecer de Estados Unidos. Não tem chão para você. É onde tem que bater. Aonde é que, qual é a relevância para o jovem, para ele sentir na pele o que realmente me faz querer
ter um conhecimento ou acatar, para não dizer entender esse conceito de honra. O correto seria já por si próprio ele ter essa gratidão. Mas se não tem, vai nesse lado. Vai para o lado onde ele não vai conseguir crescer, que é a realidade, porque atrás das grades não é lugar de quem honra pai e mãe. Eu não conheço o pessoal que é bonzinho, não está lá. Pessoal que obedeceu pai e mãe a vida toda, eu acredito que não é o que vocês estão lá não. Entendeu? E quem está lá no topo da presidência, não é o camarada que não entendeu o que é chefia ou hierarquia na vida. Isso começa lá no berço. Então, é por aí, meu colega. Maravilha. Então vamos agora caminhar para o 2. Porque agora tem um lado, né? Nós falamos muito sobre respeitar, mas isso. Como é que faz? E aí, quem está do outro lado? Qual é o papel de quem está do outro lado? No caso do pai. Que algum aluno vai dizer, mas meu pai é um carrasco, meu pai é um touro, é um cavalo, não dá para obedecer ele. E ele é crente ainda. É? Diz que é. Então, então vamos para o ponto 2. Deixar claro, antes de avançarmos, que esses exemplos que foram citados, eles não necessariamente faz questão de se aplicar somente a filhos solteiros, e que também se aplicam aos casados, que já têm a sua idade, que não é mais a idade de adolescente, de jovem, mas já são inclusive pais. Né? Tem muito filho aí que é pai, já com seus 30 anos. Não, meu coroa lá veio querer pedir satisfação para mim, eu não dei nem bola, eu já sou dono do meu próprio nariz. Você ainda é filho, né? Exatamente. E não foge desse enquadramento que foi citado aqui. Então vamos para o 2. Pais responsáveis, filhos idôneos. Bem, então vamos avançando aqui para o ponto 2. Pais responsáveis, filhos idôneos. Mas antes de avançarmos aqui no ponto 2, só para você que desconhecia esse ato de o filho fazer uma oferta no templo e ficar isento dessa responsabilidade da honra ao pai e mãe, para até uma questão de pesquisa, para a comprovação do que nós estamos falando, o nome dessa oferta era Corban, no hebraico, Corban. Corban. Eu vou denominar como o voto da desonra, porque esse voto era um voto para desonrar o pai e a mãe. O voto da desonra, fazer um voto para Deus para desonrar os pais. Então Jesus vai tapar o sol com a peneira. Jesus vai acabar com essa tradição aí em suas palavras. Voto da desonra, Corban, né? Dificilmente ouve-se falar disso, né? Mas é deste voto que Jesus está tratando lá no Mateus 15, né? Exatamente. Agora também, Paulo, falar de honrar, que tem que honrar, deve honrar, obedecer ao pai, também é fácil, né? Claro. Agora e o pai também que não faz por onde, né? O pai que é um cavalo, que nunca lembra da data de aniversário do filho, que nem chama o filho de filho, chama de moleque, o moleque lá, aquele meu moleque, e não sei o que lá. O pai que não é amigo, o pai que não é aberto ao diálogo, o pai que abandonou a casa. Abre o parênteses de novo, estou falando pai, mas pai e mãe, né? Tem a mãe também que não está nem aí com nada, né? Desmamou, acabou, segue teu caminho, trata tudo na base do chicote. E biblicamente quem é que vai trazer esta admoestação? É Paulo. É o Paulo, né? Paulo vai justificar, aí que entra o detalhe. Pai, seu filho está desobediente, faça uma autoanálise. Porque Paulo vai dizer o seguinte, olha, os pais não incitem a ira do seu filho, porque a ideia que se tem é que o momento que ele está escrevendo para os Efésios é como se tivesse alguns pais ali que estivessem forçando a barra. Então, com esse ato de forçar a barra, suscitando a ira dos filhos, causa a desobediência do filho. Então, meu filho está desobediente demais, tem alguma coisa errada? Tem. Faça uma autoanálise. O que diz o texto? Presta bem atenção, porque isso aqui é violento. Você já leu isso 1000 vezes. Mas, quem sabe agora, pela 11ª, tua mente não se abra.
Verso 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Já falamos lá atrás, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora olha só. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Quase que Paulo diz assim, criai-os não no chicote nem nas pedras. Nem nas pedras, nem na forma autoritária que estavam acostumados. Né? Isso é uma tradição que Paulo vem tentando desconstruir e que nós também, na nossa tradição brasileira, temos essa herança também de pais, não necessariamente na nossa região sudeste, mas algumas regiões mais afastadas do polo industrial, nas regiões do norte, no nordeste, nós temos alguns filhos que sofreram muito nas mãos dos pais, né? O tratamento dos pais com os filhos era um tratamento terríveis. Então, o que acontece? Você está com este tratamento suscitando a ira do filho. E aí, isso não impede, da forma como que você trata o seu filho, de ele se virar contra você e de repente até matar. E aí muitos vão ver essas cenas e vão falar, é o fim dos tempos. É lógico que é o fim dos tempos. O pai, de todas as formas, matou o filho. Só não chegou e deu um tiro nele, mas verbalmente, né, emocionalmente, matou todas as esperanças do filho. De todas as formas que aquele jovem, que aquele adolescente ou que aquela criança poderia construir a sua estrutura emocional, foi matada na infância, porque o pai matou, ou o pai ou a mãe, né? Os pais mataram, e aí os filhos se voltam contra os pais. Então Paulo está respondendo essa questão. A gente pensa que o texto é antigo, que não responde à atualidade. Responde sim. Você que nos assiste aí de toda a região do Brasil, nós sabemos que temos gente do Amapá, Maranhão e toda a região norte e nordeste do Brasil, nós sabemos que vocês nos assistem. E vocês, como cristão, façam uma autoanálise na comunidade de vocês e na comunidade religiosa e na comunidade social. E olhe para essas atitudes que nós estamos falando e nos digam vocês mesmos se não é uma realidade no nosso país. O que eu gosto muito da Bíblia, e é por isso que eu sou apaixonado de tantas coisas que eu poderia ter escolhido como base de estudo, inclusive acadêmico, escolhi a Bíblia, escolhi estudar a Bíblia. E por quê? Porque ela não omite certos fatos. A Bíblia, Paulo, está repleta de exemplos de pais que são exemplos para não ser seguido. Personagens, inclusive, afamados que aparecem nos nossos púlpitos e nós, pregadores, enchemos a boca para falar deles em muitos outros conceitos que até são válidos. Mas como pais, um fiasco. Exemplo, Adão, fiasco de pai. Deus olha para Caim e diz, por que teu semblante está assim? Deus percebe que Caim está de alguma maneira ou outra mudado. Você não vê nenhuma narrativa bíblica de Adão ou Eva intervindo para tentar prevenir o que Caim fez. Não houve uma assistência. Não houve uma assistência. Dizer que Caim matou o irmão é fácil, mas quem foi lhe dar uma assistência, um amparo paterno? Não teve. Você tem um exemplo de Jacó, que é o exemplo aqui, que incitou a ira dos outros 11. Dizer que os 11 levaram José para a cova e que José agora está lá embaixo e Deus vai inverter e vai te fazer olhar de cima para baixo. Isso é lindo demais. Isso é uma coisa maravilhosa de se pregar aí em púlpitos de Camboriú, coisa fantástica. Quero ver alguém dizer que o José aqui, o Jacó, incitou a ira de 11 contra o filho. Porque incitou.
porque fazer o que ele fez não é atitude paterna. Privilegiar um não é atitude paterna, porque pai é pai para todos. Não é pai para um, pai para todos. Tão terrível que foi que depois chegou um momento em que Judá quis ser o fiador do seu próprio irmão e não tinha nem credibilidade mais dentro de casa. A coisa lá estava terrível como família. Que é outro exemplo de um personagem que nós gostamos de pregar de cabo a rabo. Davi. Nossa, nem fala. Que exemplo de pai fantástico. Você não queria ter um pai como Davi, não? Não quer um pai bom como Davi? Que vê a filha ser violentada pelo outro filho e não fez nada. Olha que pai maravilhoso que é. Você não quer ser um Ló, não? Que oferece a filha para ser violentada para toda a cidade em troca de acomodar anjos dentro de casa. Olha que exemplo perfeito de pai. Então, eu gosto da Bíblia por causa disso, porque a Bíblia mostra os exemplos negativos para que nós não façamos igual. Tem muito pai incitando a ira. E eu falei recentemente em um ensinamento na nossa congregação exatamente sobre o papel do Ló, visando o papel paterno em relação às filhas. Porque aí existe uma diferença no gênero. Uhum. Quando nós falamos filhos, então nós incluímos tanto o filho homem como a filha mulher. E aí existe o tratamento diferenciado. Se é meu filho, é um tratamento. Se é a filha, o tratamento é diferenciado. E exatamente, eu falei exatamente sobre essa questão. Do valor que o Ló deu para suas filhas quando ofereceu elas para serem praticamente esquartejadas pelos moradores daquela cidade. Porque é isso que acontece, se você lê o livro dos Juízes, temos um episódio de um viajante que está com sua esposa e que ele é recebido por um morador lá e os moradores chegam até aquela cidade e ele toma a mesma atitude do Ló. Ele pega a mulher dele ali e entrega para os habitantes ali. E os habitantes, além de violentar ela, eles a esquartejam. Ele junta os pedaços da esposa e leva com ele no seu animal. Então, nós temos essas atitudes, um tratamento diferenciado de filho para o gênero masculino e para o gênero feminino. Então, assim, nós temos algumas lições bíblicas que são extremamente importantes. Então, quando você for ministrar a palavra do Senhor, que você lê um texto, procura olhar de todas as óticas. Você vai ler, por exemplo, a salvação do Ló. Mas ninguém fala sobre essa atitude do Ló oferecer às filhas, a discriminação, a desvalorização. Fala do Abraão, um homem maravilhoso para Isaac. Mas vai perguntar para Ismael o que ele pensava do seu pai. Eu acho que o rancor que Ismael tinha com o pai Abraão era mais amargo que esse café que eu estou bebendo aqui, viu? Olha que tá amargo para valer isso aqui. Né? Então eu acho que o Paulo acertou. O Paulo acertou aí nessa... E nós não precisamos errar, né? Tem muito exemplo para nós não errarmos, né, Paulo? Você pai, e você professor, e você aluno, e até aluno que seja pai, né? Falar de uma forma geral, pai e mãe, segue o exemplo positivo, não incitar a ira. Volto a dizer, o amor é algo que nos constrange. Vou dar um exemplo aqui meu, Paulo. Eu não tinha condições alguma de querer, de não respeitar a minha saudosa mãe. O que ela fez por mim como mãe, como pessoa, como amiga, como exemplo, como amparo, como protetora, como sustentáculo. Não tem palavras. Vou inverter. O que eu poderia dizer da minha esposa? É um amor que ela denota carinho, cuidado, entrega, dedicação, fidelidade, companheirismo, preocupação. Você não tem como fazer diferente. É impossível você fazer diferente. É impossível você devolver ódio quando recebe amor. Então, você pai às vezes fica pensando, mas meu filho não me obedece. Se você oferecer o amor que você tem, pai e mãe,
eu acredito no poder do amor. E eu acredito que é impossível alguém devolver com ódio o que você faz com amor. E se isso ocorrer, sem sombra de dúvida, você vai transbordar amor. Porque é o que Jesus convida-nos a fazer nessas circunstâncias. Retribui o mal com o bem. Então é por aí, não incita a ira. Não incita a ira. Não. Vou cortar a mesada, vou cortar a faculdade, vai sofrer. Então eu quero ver ele atrás das grades. Se aprontar, a rua é a serventia da casa. Não vou nem te visitar na prisão. Que isso, cara? Não é por aí a coisa, né, Paulo? Não é. Nós vamos avançar aqui para o 2.2. Pais são protetores. Pais são protetores na questão de proteger os filhos. Nós citamos um exemplo aqui agora de um dos personagens mais afamados, não somente nos nossos púlpitos, mas também em todo o território israelense. Um dos reis que inclusive é esperado o retorno do Messias, é esperado como filho dele, como guerreiro que vai libertar e tudo mais, que é o próprio Davi. Né? O exemplo da questão da violência sexual que sofreu a filha de Davi pelo próprio irmão. Tamar, né? Isso nos apresenta uma falta de proteção. Né? Nós temos alguns exemplos bíblicos, mas eu acho que esse é um exemplo forte. Eu agora, de bate-pronto, eu não me lembro de nenhum outro que possa ser tão forte quanto esse em relação ao pai estar protegendo, né, o filho. Não vejo um exemplo tão forte. Nesse caso, é a ausência da proteção que vem gerar esse problema da violência sexual, que não é um tema antigo. Não é. Esse é o detalhe, não é um tema antigo. Nós temos tanto crianças do gênero feminino como masculinos sofrendo violência sexual por conta da falta de proteção dos pais. Proteção em todos os sentidos. A proteção não é necessariamente, vou lá brigar, bater, matar quem está ali dando em cima da minha filha, querendo perseguir. Não é isso. A proteção é no amparo educacional, a proteção é no cuidado com a liberdade tecnológica que é oferecida, a exposição a materiais pornográficos, enfim, a proteção é um tema abrangente, né? E aí, o que você disse, e muito bem dito, é muito mais viável, confortável, terceirizar essa responsabilidade para a escola. Não, eu já pago uma faculdade cara para que isso não aconteça com a minha filha. Não, eu já, desde criança, desde pequenininho, já paguei ali uma escola, desde o jardim de infância, pago particular para que isso não aconteça. Como que pode ter acontecido isso? Está terceirizando a culpa, meu colega. Vai me desculpar com todo respeito, está terceirizando a responsabilidade, que é sua, mais do que nunca é sua como pai. Então, nesse sentido, Paulo, proteção, eu acho que a questão de ir lá e defender de uma atitude, isso aí é atitude emergencial. Mas a proteção, ela é uma ação preventiva e não emergencial. E prevenir, aí é acompanhar, aí é ter diálogo, aí é ter amizade. Eu posso, talvez amanhã, depois falhar, porque meu filho ainda é pequeno. Mas eu estou, desde agora, construindo um relacionamento de amizade para que, antes dele ser exposto a qualquer situação, eu consiga receber dele mesmo as informações. Ele mesmo chegar para mim e dizer assim, pai, é o seguinte, está acontecendo isso, isso e isso. Como é que eu faço? Como é que eu me comporto? E aí você vai conseguir administrar a situação preventivamente. Isso é proteção, isso é amparo, isso é paternidade. Um dos temas que hoje está dominando as redes sociais, os jornais, as revistas, é a conquista do Estado Islâmico
dos jovens ocidentais. Uhum. Né? Muitos pais são pegos de surpresa quando o filho já aprontou tudo e está saindo fora. Ele está indo já para a região da Síria ali fazer parte de um grupo terrorista. Tanto os jovens do gênero masculino como as mulheres do gênero das mulheres, feminino, que são convidadas a se casar com os guerreiros na Síria. Então, isso acontece e os pais são pegos de surpresa e o que mais se pergunta é por quê, onde foi que eu errei? Porque ele foi pego de surpresa. Então, o que é isso? A falta de proteção. Exatamente como foi muito bem dito por você. Não só aquela proteção física, mas a proteção em relação a estudos sobre o conteúdo que está sendo visualizado nas redes sociais, na internet. Qual é o tipo de relacionamento que os filhos estão tendo, né? Então, eu não sei nem com quem o meu filho se reúne para fazer trabalho de escola. Eu não sei, olha, Paulo, eu fui convidado esse ano, meu filho está indo pro primeiro ano do ensino infantil, né, na creche, chamado Jardim de Infância. Esse ano fui convidado no Dia dos Pais, claro, todos os pais, né, a participar de um dia de atividade dentro da creche. Aí eu conheci o ambiente interno na sua atividade. Já havia conhecido anteriormente como é que funcionava, a alimentação e tal. Gosto muito de onde ele estuda, porque tem aquela caderneta onde eu sei o que ele alimentou, a refeição semanal, como que foi o rendimento dele, café da manhã, almoço, café da tarde, as mamadas, se foi bom, regular, ruim, enfim, quantas vezes evacuou, etc. e tal. Depois recebi um gráfico do rendimento, fantástico, coisa extraordinária. E no Dia dos Pais, veio o convite para todos os pais para estarem na creche, para participarem da rotina. Então eu entrei na sala de leitura, convidado a ler com o filho, etc. Depois na sala de recreação, tem vários materiais recicláveis, convidado a fazer algum material ali para brincar com os filhos. Na sala de pintura, sala de TV, o lado externo, a recreação lado externo, café da manhã. E o que eu percebia, além da ausência de alguns pais, aqueles que foram, alguns, não todos, claro, mas alguns mostravam sim uma falta de afinidade, que chegava ali e não sabia o que fazer com o filho, etc. e tal. Então isso já vai mostrando, de certa forma, como que nós temos um problema grave. Eu vou abrir um leque, o assunto é muito mais amplo, seria um assunto para um seminário, um fórum. Existem aqueles pais que até querem participar mais, só que também eles são, de certa forma, prejudicados por conta da necessidade de serem provedor, de trabalhar. Então tem que trabalhar, sai cedo, chega tarde, faz hora extra, etc. e tal. Existe esse caso também, Paulo. Mas, de uma maneira ou de outra, é necessário que o pai consiga abrir dentro da sua agenda diária ou semanal o tempo para ter uma afinidade com o filho. Porque, Paulo, é por causa disso que quando menos espera, o pai descobre que o seu filho já está recrutado pelo Estado Islâmico. Quando vai ver, já está com a cintura cheia de bombas. Cheia de bomba. Esse ponto que pais gastam tempo com os filhos. 2.3. Vamos entrar agora no 2.3 e a gente vai explorar um pouco mais essa questão do tempo dos pais com os filhos. Vamos lá. Então nós entramos aqui no 2.3, que é pais gastam tempo com os filhos. Esse é um dos desafios da nossa atualidade. Eu nem acho, claro, com todo respeito, tá? Eu nem acho que gastam e nem que, alguns vão dizer assim a palavra bonita, investe. Não investe em nada. Seu filho não é bolsa de valores. Desfrutam, porque eu desfruto. Eu aproveito, eu me delicio, eu gozo, eu aproveito. Para mim é uma questão de prazer, de lazer, de desfrute o tempo com meu filho. Então vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui, citado pelo nosso irmão Henrique, os pais que no papel de provedor
não tem o tempo hábil durante a semana, durante os 5 dias da semana, para estar junto com os filhos. Por exemplo, o pai trabalha de segunda a sexta, do horário aí, geralmente os horários mais comuns é até umas 5, 6 da tarde. Das então 8 você, às 6, etc. Das 8 às 6, etc. Aí você tem o tempo de deslocamento. O pai sai muito cedo e termina a sua rotina profissional às 6 da tarde, acaba chegando em casa às 7, 7 e meia, até 8 da noite. Isso é uma rotina normal. Então o pai já chega cansado, vai tomar o seu banho, vê lá um jornal e vai dormir. Então ele não acompanhou, porque quando ele chega, o filho foi para a escola. O filho que estuda, faz uma faculdade, ou faz um curso, tudo mais, ele foi para a escola. O que é pequeno já está dormindo. O que é pequeno já está dormindo. Então, essa é uma situação atual, nós passamos por isso. E aí você tem os finais de semana, sábado e domingo. E aí você pega um pai cristão, então o pai cristão, no sábado ele tem o culto. À noite, né? Ele tem o culto à noite. No domingo, ele tem a escola bíblica, durante a tarde ele tem o culto ar livre e à noite ele tem ele tem o culto à noite, o culto da família. Então, quais são os problemas que nós enfrentamos? Eu posso dizer por mim, meu pai, na condição de pastor, ele nunca me levou, por exemplo, num parque de diversão. E que antigamente não tinha essa liberdade. Isso era, eu acho que ainda é considerado por alguns, é pecado, é coisa do diabo. Meu pai nunca jogamos futebol junto quando eu era criança. Você entendeu? Uhum. Meu pai nunca me levou num shopping center. Por quê? Porque ele era o provedor, trabalhava em outra cidade, só vinha para casa nos finais de semana, e nos finais de semana ele tinha que visitar, ele tinha que ir no culto à noite, no sábado, e no domingo de manhã ele tinha que estar na escola bíblica, e no domingo à tarde tinha um culto no ar livre, e no domingo à noite tinha o culto da família, que se ele não fosse nenhum desses dias, ele era desviado. Uhum. Então, nós temos um problema. E qual é a forma que nós temos de equilibrar e colocar um equilíbrio? Por quê? Porque os pais têm que ter este tempo, têm que ter esse tempo com os filhos. Porque eu estou aqui hoje, pela graça e misericórdia de Deus, em outras formas, de outras maneiras, meu pai conseguiu deixar impresso no meu caráter, na minha pessoa, quem eu sou hoje. Mas isso não acontece com todas as famílias. Então você, pai, você filho, você professor, você educador, nós temos que pôr os nossos neurônios para funcionar. Qual é o ponto-chave, o que nós temos que fazer como cristão que haja um equilíbrio nessa questão, desse problema? Porque é um problema. O que você pode falar, Henrique, desse problema que nós temos? Inclusive, eu falei o meu exemplo de vida, que não se aplica de repente ao seu exemplo de vida, mas outros exemplos de vida também acontecem. Por favor, fale aí algum. Para mim, claro, né, tem pais que têm toda essa preocupação de prover, às vezes é só ele que trabalha, a esposa eventualmente não trabalha, até um acordo entre eles, né, mas o problema maior que eu vejo aí é que o tempo hábil para aquele pai que tem uma semana cheia por conta da atividade profissional, às vezes ele não tem tempo nem de parar para almoçar, jantar, tomar um café direito, né? Então é compreensível esse lado. Ninguém está colocando assim as vendas dizendo, não, você tem que largar tudo e ficar com o filho. Sabemos que existe essa preocupação, esse dever com a parte financeira da casa. Por outro lado, você tem um tempo de descanso, um tempo de folga, seja semanal, para quem trabalha às vezes fora daquele horário comercial, 4x2, tem pai que trabalha 12 horas de dia à noite, 12x36, 4x2, 2 dias, 2 noites, folgam 2, etc. Hoje o que também mais existe é volatilidade. É muito volúvel essa questão de escala profissional. Mas o tempo da sua folga é o tempo seu com a sua esposa, com seu filho. Eles são a sua prioridade, meu colega. E
O evangelho, até onde eu entendi, o evangelho integral, não o evangelho da religiosidade. Aliás, a religiosidade não tem evangelho, tá? Só tem a religiosidade. O evangelho, que são as boas novas, ele não faz uma agenda à parte. Ele é uma agenda dentro. Ele é uma agenda dentro do seu trabalho. Nós cansamos de falar isso em todo o trimestre, eu vou falar mais uma vez. O evangelho está dentro da sua agenda profissional. No seu trabalho, o evangelho está lá. Ele é visto. Ele não é necessariamente a prioridade. A prioridade é você profissional, mas ele aparece na sua pessoa. O evangelho também vai ser uma agenda dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu lazer com o seu filho e com a sua esposa. O Cristo está lá. O Deus que você cultua está lá e você está cultuando a Deus no seu momento de lazer com a sua família. Quem foi que te deu a família? Não foi Deus? Você está cultuando a Deus quando você está com a sua família. Vou abrir aqui, presta bem atenção. Eu não estou dizendo que você cultua a família. Estou dizendo que você cultua a Deus quando você está com a sua família. O tempo que você vai dispor para ir ao templo servir ao Senhor, ele tem que ser um tempo que está incluso com o seu lazer. E ele não pode ser uma substituição do lazer. Não, em vez de eu ter um lazer com meu filho, eu vou visitar os membros da minha igreja. Em vez de eu ter o lazer com o meu filho, com a minha esposa, eu tenho que ir para o culto à noite. Meu colega, com todo respeito, eu acho melhor você passar a bola para quem consegue ter mais tempo, seja só crente e seja pai, seja esposo, porque antes da religião vem a família, tá? Porque primeiro ele criou marido e mulher, depois pai, mãe, filhos, e a comunhão estava ali dentro. Então, se não é possível, Paulo, conciliar isso, então você tem que abdicar daquilo que está te atrapalhando de ser pai, de ser mãe, de ter uma vida, comunhão com a sua casa. Não dá para substituir, porque Cristo não disputa tempo com a sua família. Ele está incluso. Se não está, se não tem esse tempo, então eu acho que a coisa está bem ruim, tem que ser trabalhada. Paulo, não adianta encher a agenda com atividades eclesiásticas e até achar que o filho tem que compreender e vamos embora servir ao Senhor no domingo à noite. A semana toda você nem soube o que seu filho comeu, com quem ele esteve, machucou, não machucou, foi agredido, sofreu bullying, bateu, chorou, está namorando, recebeu uma nota 0, uma nota 10, nada, não sabe nada. Não dá, é impossível, Paulo. Existe uma porta de escape que, infelizmente, irmãos, alguns utilizam essa passagem para escapar pela culatra aí. Nessa situação, alguns vão utilizar aquele texto e falar, olha, aquele que não deixa pai, mãe, filho, filha, esposa e não segue a Jesus, não é digno de mim. Esse é um texto comum que eu ouço muito. Não, que eu tenho que largar minha esposa, que eu tenho que largar meu filho, que eu tenho que largar tudo e seguir a Jesus. Mas esse seguir a Jesus precisa ser revisto. Se esse seguir a Jesus é realmente o que você está fazendo. Porque ao invés de você ganhar sua família, você vai perder. Quantos pastores eu tenho visto, quantos obreiros aí, quantas pessoas que têm os seus cargos eclesiásticos dentro das comunidades religiosas, e aí eles perdem os filhos, ele perde a esposa arruma outra pessoa que acaba sendo um mais parceiro, companheiro, dá mais atenção. E tal, e ele vai falar que é o diabo, que é provação e tudo mais. Mas o filho tem, o colega dele de escola sabe mais dele do que o próprio pai. Exatamente. Sabe o que ele gosta, o que ele está sofrendo, dá conselho, sabe, é uma coisa que não dá para conceber. Paulo, tem que haver. Eu me sinto privilegiado porque eu trabalho numa jornada até menos, 6 horas. E eu escolhi isso.
eu escolhi isso e há um acordo dentro de casa. Por exemplo, a minha esposa, nós fizemos um acordo, casamos cedo, temos 9 anos de casamento, vamos completar 10, dia 5 do próximo mês, de janeiro, 10 anos de casados, e agora nosso filho vai fazer em abril 2 anos. E nós escolhemos, no primeiro ano você não trabalha, você é o provedor, etc e tal, para não haver a separação, vai amamentar, vai criar aquele vínculo. Agora, a partir do ano que vem, ela vai começar a trabalhar. Também conseguiu um trabalho de 6 horas, porque opção, não, vou trabalhar 6 horas, período da manhã, saio à tarde, dá tempo de buscar o Guilherme na creche, ótimo. Eu já trabalho à tarde, período intermediário, então de manhã eu levo o Guilherme para a creche, acompanho ele, então faço esse trajeto, acordo e tal. À tarde quem busca é ela, chego em casa, ainda consigo pegar ele um pouquinho acordado. Escolhemos isso. Talvez isso vai mudar lá para frente, de uma maneira ou outra, mas nós escolhemos ter o nosso tempo semanal. Escolhemos isso. Eventualmente, uma situação ou outra, você até deixa, agora nós vamos ter um tempo, final de semana agora, nós vamos ter um tempo para nós, o Guilherme fica aí com a vovó, etc e tal, mas não dá para distanciar, não dá para se afastar de vez. É muito cruel consigo mesmo que você é pai, é cruel com você mesmo isso. Não deixa que a religião faça isso. Não deixa. Não se crucifique a tal ponto. Não crucifique o seu filho a tal ponto. Talvez ele vai compreender o teu sacrifício. Mas talvez a ausência do afeto vai falar mais alto e aí o tempo passado difícil de recuperar, hein? E vale lembrar, você que nos assiste, que o tema da lição, inclusive os nossos comentários são propícios. Qual é a época que nós estamos? A época de final de ano, as aulas estão se encerrando, os filhos estão entrando em férias. Então é um momento propício para você refletir. Se você tem dificuldade em conciliar, procura. Existe já muitos artigos na internet mesmo, vídeos disponíveis. Por exemplo, alguns têm uma dificuldade maior. Por exemplo, os pais que trabalham no negócio próprio. Então você tem uma carga, no seu caso, uma carga horária de 6 horas diárias. Uhum. Eu, por exemplo, trabalho 12 horas, todos os dias. E ainda temos a questão das funções ministeriais. Como conciliar? Existem ajuda, existe psicólogo, existe profissionais que já trabalham neste intuito para melhorar a qualidade de vida. E Paulo, claro, existem várias maneiras de aproximar esse relacionamento. Por exemplo, são coisas às vezes simples, né? A tecnologia não substitui, mas ela foi feita para aproximar. Ô paizão, vai lá então, na hora do intervalo, grava lá um videozinho, manda no WhatsApp do filho. Entendeu? Eu faço isso com meu filho. Então eu gravo um vídeo, peço para a esposa, coloca aí para o Guilherme ver um pouquinho, tal, para não esquecer que ele tem um pai. Mando lá um vídeo, o pai tá com saudade e tal. Faz isso com o seu filho, grava um WhatsApp lá, às vezes você não vai conseguir, não vai bater o horário, hoje, não vai bater amanhã, tal. Grava um vídeo, filhão, tá tudo bem, tal, etc. Você tem que entrar na conectividade com ele. Né? Antigamente eram os bilhetinhos, deixava um bilhete ali na mesa, tô com saudade, te amo, etc. Hoje tem a tecnologia que aproxima, então você tem que tentar estreitar o relacionamento. A ponte você não pode deixar quebrar, você aproxima a ponte. Você não pode talvez dispor de 3 horas, você pegar o seu filho, vamos lá no cinema, vamos ali no Wet n White, vamos ali no Hopi Hari, vamos lhe dar um passeio no parque, vamos jogar bola igual o Paulo. Eu escolhi ainda em tempo ter filho, para quando ele tiver numa idade legal, ainda aguentar jogar um futebolzinho. Já até falei para a esposa, o peso está chegando, ano que vem eu estou me programando para voltar às atividades para dar conta do recado, porque esse ano o menino começou a andar, a gente sente o baque para acompanhar, mas você tem que acompanhar ele e tal. Então tem que tentar estreitar. Você vai conseguir conciliar o tempo de você servir ao Senhor na igreja, mas você servir o seu filho como pai,
servir o seu patrão como profissional, servir a tua esposa como marido e vice-versa, a mãe, vice-versa, o filho também. É possível, gente, é possível. Porque, Paulo, é impressionante como que nós vivemos hoje em dia dizendo, não tenho tempo, tá tão corrido, e falta tempo. E a gente vive correndo atrás de um tempo, e quando a gente consegue um tempo, a gente está atrás de um tempo e a gente nem sabe para que tempo a gente quer. Você quer um tempo para quê? Quando você tem um tempo, você não desfruta do tempo. O tempo foi curto. Vive atrás de tempo. Ah, o tempo foi curto, ah, não dá tempo, ah, não sei o que lá. Você tem que fazer o tempo, porque é 24 horas hoje, foi ontem, ano passado. A carga diária continua sendo 24 horas. O tempo é você quem faz. Vamos avançando para o final então. O 3 da nossa lição vai falar conselhos importantes aos pais. E aí o subtópico número 1 é os pais devem ser exemplos. O subtópico 2, os pais devem respeitar os filhos e inspirar neles confiança. E o 3, os pais devem ser honrados. Eu vou falar apenas um de cada. O 3.1, Paulo, os pais devem ser exemplos. Eu vou dar aqui um olhar e finalizar aí nesse 3.1. Exemplo profissional. E qual é o exemplo profissional, Paulo? É que tem coisas que nós fazemos sem perceber, né? Por exemplo, você que é pai, você vai dizer assim para o seu filho lá na frente, você tem que trabalhar, porque o trabalho dignifica o homem, você tem que trabalhar. Alguns vão chegar ao extremo, que eu não concordo, dizer, você tem que trabalhar, senão você não vai ser ninguém na vida, né? Outros vão dizer, você tem que trabalhar porque a vida é dura. Tem que trabalhar, é isso aí mesmo, aqui nessa vida é sofrimento. Mas ele não dá o exemplo. E como que ele não dá o exemplo? Não é que ele não trabalha. Ele até trabalha, mas reclama de trabalhar. Porque ele chega na sexta-feira como quem chegou com alvará de soltura. Graças a Deus a sexta-feira chegou. E sexta-feira linda! Minha sexta-feira linda vem em mim. E a segunda-feira é o quê? É a segunda-feira braba. A segunda-feira brava. Vou ter que voltar para aquela prisão, para aquele carcereiro chamado chefe e aguentar os meus colegas presidiários também. Aí na segunda-feira ele tá capenga. Na terça-feira ainda tá pensando em pegar no tranco. Na quarta engrenou. Na quinta ele já diz que está saturado e quando chega na sexta-feira ele pisa o pé na empresa, não vê na hora de ir embora. E a semana inteira reclamando e aí ele vai dizer para o filho que ele tem que trabalhar. Que motivação seu filho? O que você acha que seu filho pensa de trabalho? Você com esse comportamento. Não veja a hora de chegar o sábado. Oh, domingo maravilhoso. E na segunda-feira reclamando da segunda-feira brava. Depois você vai dizer para o teu filho que ele tem que trabalhar? Onde é que está a sua cabeça, meu colega? Juízo para funcionar, meu colega. Para de graça, pelo amor de Deus. É importante você, pai, e você, aluno, professor que nos assiste, sempre ter informações extras. Por quê? Por exemplo, a psicologia, principalmente a psicologia que vai tratar da infância e do adolescente, a psicologia vai dizer que toda atitude, né, ou todo comportamento dos jovens até os seus 19 anos é como se fosse uma foto ou uma réplica, é uma reprodução daquilo que ele vem vivenciando. Você falou do exemplo profissional. Eu gostaria de falar alguns exemplos, por exemplo, relacionado à área sentimental. Como é que você trata a sua esposa na frente do seu filho? Na frente dos seus filhos? Como você trata a sua esposa? Qual é o tratamento? Qual é a fala? Qual é o tipo de afetividade? Como é que você responde, né, a sua esposa na questão amorosa? Existe algum gesto de carinho? Existe algum gesto de amor na frente dos filhos com relação à esposa? Porque depois o filho lá na frente ele vai ter um casamento. Porque o que acontece? Na nossa realidade, as mulheres não são mais as mulheres de antigamente.
Você vai pegar uma mulher hoje, nos dias atuais, ela estuda, ela é independente, ela toca o barco sozinho, ela sabe pagar as contas, ela paga o aluguel, ela dirige, ela leva o filho se tiver filho, se for essas moças novas, põe o filho no carro, leva para o hospital se precisar, leva para a escola, leva para isso. É um outro perfil de mulher. E aí ele olha para o pai e o pai tem aquele tratamento patriarcal com a mulher. A mulher é como se fosse uma empregada dele dentro de casa. E aí o filho olha para aquilo e tenta reproduzir isso na namorada. E aí ele reproduz na noiva, ele reproduz isso no casamento. E aí os casamentos hoje não tem mais a mesma durabilidade. Por quê? Porque antigamente as mulheres se sujeitavam a esse tratamento. Mas hoje elas não se sujeitam mais. Elas se sujeitavam porque a mulher ficava na caverna e o marido saía para caça. Exatamente. Hoje as mulheres também estão na atividade. Hoje ela mal precisa dele para procriar. E qual é o exemplo de você, pai, para o seu filho na nossa atualidade? Então, alguns exemplos simples assim. Os pais devem ser exemplo, então encerramos aqui o nosso comentário sobre isso. Os pais devem respeitar os filhos e inspirar neles confiança. E aí, qual é a confiança? É o pai ter crédito, o pai falar e o filho saber que vai acontecer. Você sabe qual é uma mentira dita inúmeras vezes e os filhos não acreditam nos pais? Pai, dá R$1. O cara tem 50 conto na carteira, ele fala, não tenho. Não é que ele não tem, não necessariamente ele não tem, ele tem uma conta para pagar na segunda-feira, por exemplo, que ele vai utilizar os R$50, mas ele não sabe dizer a verdade para o filho, olha filho, o pai tem, mas o pai vai utilizar esse dinheiro para poder pagar a conta de energia, a conta de água, ou pagar qualquer outra despesa, mas a fala comum é, o pai não tem. Mas sabe por que ele fala isso? Por quê? Porque o autoritarismo dele e dela faz com que ele acredita que não tem que prestar contas para o filho. Então o filho não tem que saber das contas. Então não tem, acabou. Na verdade, a prestação de contas inspira a confiança. Olha, tem isso aqui, aquilo ali. Você não está prestando contas, na verdade. Você está demonstrando para ele aonde que é empregado o dinheiro. E ele vai sentir esse cuidado. Então existem diversas áreas que você pode explorar ali, que você pode trazer de exemplo para que o seu filho tenha confiança em você. Tá? Os filhos também, demonstrar em várias atitudes que o pai pode confiar nele, né? Então temos muitas formas de demonstrar em atitudes que os nossos pais podem confiar em nós. Eu conheço filhos que honram tanto ao pai, que se ele vai ficar mais tarde no trabalho, tá ali o WhatsApp meu, vou ficar até mais tarde, tal. Hoje eu estou saindo com os amigos para tal lugar, etc e tal. Então existe essa confiança, existe esse feedback. Existe essa troca de diálogo. Essa conversa de que vou chegar na pontinha dos pés, isso aí é para os fracos, meu colega. 3.3, para encerrar, os pais devem ser honrados. Então dentro daquela ideia que nós trabalhamos no início, com a ideia de que a honra no Antigo Testamento era o fato não somente de obedecer, mas de poder sustentar os pais, né? Então a gente permanece aí com essa ideia, com essa conclusão, de que não somente obedecer, mas sim no momento que os pais precisam nós estarmos ali, não necessariamente com as nossas finanças, mas também com o nosso apoio psicológico, com o nosso apoio moral, com o nosso apoio na área da saúde, em todas as áreas que o nosso pai precisar, nós estaremos honrando os nossos pais. Você que já é casado, que já tem filho, mas que ainda tem pai, continue honrando seu pai. Não deixe ele morrer as línguas lá não. Então eu fecho aqui o meu comentário e concluo as minhas falas com isso. Não deixe de honrar o seu pai. Você, filho, não deixe de honrar o seu pai, porque isso é justo, conforme Paulo disse, uma vez que você tem um pai, não necessariamente um genitor, um pai, uma mãe, um provedor. E você, pai, mãe, não seja apenas um genitor e não ache que pelo fato de você ter procriado, que você cedeu o seu espermatozoide ou o seu óvulo, que você tem direito sobre a sua prole. Prove para ele com atitudes, prove para ele
mostrando a pessoa que você é, que realmente você vai adquirir honra. Se você não fizer, ele com certeza não vai te honrar. E ele vai sofrer as consequências e você terá o infeliz diploma de pai e mãe que fracassou. Eu acredito que isso não vai acontecer porque você é um cristão consciente. É isso aí. Pais conscientes, filhos conscientes, cristãos conscientes. Uma ótima aula, uma ótima semana para você e que Deus te abençoe. Nos inscreva, nosso canal está aberto, os comentários abaixo. Ótima semana, até a próxima. E a próxima é a última aula desse trimestre. Forte abraços.